Olá, estou de volta para mais uma entrevista, hoje recebendo a nova comandante do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, Tenente Marcela. Bem-vinda, Tenente Marcela, é um prazer recebê-la pela primeira vez aqui no Jornal Presente. Obrigada, é uma grande satisfação poder estar aqui presente no jornal, ou presente. Fico muito feliz pelo convite e espero que a gente possa fazer mais vezes até. Eu já fui muito bem recepcionada aqui, me senti muito acolhida e espero estar contribuindo com as informações da parte do Corpo de Bombeiros. Tenente, você é bastante recente, né, a troca aqui do comando do quartel de Marechal Rondon. Antes da gente falar de outros detalhes, gostaria que você falasse um pouquinho da Marcela. Quem é a Tenente Marcela? Como foi o ingresso no Corpo de Bombeiros e a sua trajetória até chegar em Marechal Rondon? Então, eu sou natural de Toledo, vivi ali até o ano de 2006. Aí, em 2007, meus pais moram lá até hoje, né? Eu moro lá também, na cidade de Toledo, hoje. Mas eu fiquei uns 16 anos fora, mais ou menos. Do ano de 2006 ao ano de 2016, eu morei em outras cidades, né? Então, ao término do ano de 2006, eu me mudei para Curitiba para morar com uma prima. Ali eu estudei, fiz cursinho pré-vestibular para passar em algum curso na época, e eu acabei passando no vestibular da Federal do Paraná para o curso de formação de oficiais, né, da parte bombeiro militar, ao término do ano de 2007, né. Eu trabalhei esse ano e estudei e passei no vestibular da Federal, e eu ingressei, então, na Academia Policial Militar do Guatupê no ano de 2008. Ali eu fiz um curso de formação militar por 3 anos, né. Ele é válido como ensino superior ao término da formação, né? Então, eu fiquei em 2008, 2009 e 2010 na Academia Policial Militar do Guatupê. Em 2011, eu fui fazer o meu estágio, ou o meu aspirantado, como a gente diz no meio militar, na cidade de Francisco Beltrão. Por lá eu fiquei 1 ano e pouquinho. Daí, depois disso, eu fui para Cascavel. Cascavel é a sede do 4º Grupamento de Bombeiros. Ele contempla 41 municípios, né? Dentre eles, municípios que têm quartéis, que são subunidades, né? Do quartel central lá de Cascavel, que um deles é aqui em Marechal Cândido Rondon, né? Que é o 3º SGB, né? Do 4º GB. Seria similar a uma companhia do batalhão do 4º GB, que é em Cascavel. Em Cascavel, eu morei nos anos de 2012 ao final do ano de 2021. Então, foram 11 anos morando em Cascavel e trabalhando lá. Em 2022, eu me mudei para Toledo para ficar mais próxima dos meus pais. E tenho morado lá desde então. E fui agraciada com um convite para comandar a cidade vizinha de Marechal Cândido Rondon. E estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo contribuir. O meu pai nasceu em Novo Três Passos, que é aqui próximo de Marechal. Então eu tenho uma certa familiaridade com a cidade, mas venho para contribuir, conheço os bombeiros que aqui trabalham já há muitos anos, né? A gente trabalhou junto em alguns outros cursos, enfim, já ministrei aula para eles também, e agora tô à frente do quartel aqui. Vai ser a primeira vez que você vai comandar um quartel? Sim, é a primeira vez. Funções de chefia e liderança já me foram propostas anteriormente em outras situações, né? Só que eram situações diferentes. Agora, da parte de comandar um quartel é a primeira vez, mas quanto a isso, eu tenho já uma familiaridade devido a situações anteriores e similares a essa que eu vivi. Já chefei seção por muitos anos, já participei de operações da qual eu tive que fazer a gestão e a liderança da equipe, então quanto a isso é bem tranquilo para mim. Essa troca o Capitão Rodrigues estava em Marechal há pouco tempo, foi um convite surpresa? Como que aconteceu essa troca? Foi inesperada? Você já esperava? Você tinha uma simpatia por Marechal? Como é que foi isso? Eu tinha,
Em 2019, até o meu comandante nem sabe disso. Enfim, agora que você me perguntou, me retomando aqui da memória, eu lembro que em 2019 eu tinha conversado com o meu antigo comandante, que não está mais na região. Havia comentado com ele que eu tinha a vontade de sair de Cascavel e ir para a área de Marechal Cândido Rondon. Já tinha conversado com ele, mas assim, nada muito sério, só falei, né? No futuro, quem sabe, eu vou para Marechal. Eu acabei comentando e olha só, os caminhos da vida nos levam, né, para o que é melhor. E é isso, o convite foi devido... tem uma promoção pretendida aí, né? E a vaga para cá vem com essa promoção. Então, espero e acredito que as coisas vão dar certo. E como é que foi o primeiro contato aqui com o quartel, com a equipe? Você pode falar um pouquinho da estrutura? Enfim, a gente sabe que a sede vai passar por reforma. Então, você vem também com essa... vai pegar toda essa pegada de mudanças, né? Como é que foi esse primeiro contato com a equipe? Então, o antigo comandante aqui, tanto o capitão Rodrigues como o major Zajá, que acho que todos conhecem, né? Me receberam muito bem, me conduziram e me apresentaram. E o major Zajá, que esteve há mais tempo, me apresentou para algumas pessoas, para alguns líderes da política local, e foi muito importante para a gente ter esse estreitamento de laços para poder fazer uma gestão. É mais fácil a gente fazer uma gestão quando a gente já conhece a pessoa, já sabe aonde procurar, qual telefone ligar para a gente poder fazer uma gestão mais adequada. E sim, a estrutura ela precisa de reforma, então já foi conduzida, foi encaminhado pelo Major Zé Jaque, continuado pelo Capitão Rodrigues, e eu pego o serviço em andamento, né? Aqui, assim, é uma somatória de forças, né? Eu acho que, na verdade, em todas as áreas da vida acaba sendo assim. A gente não faz nada sozinho, né? Então, eu ingresso aqui muito bem recebida, muito bem acolhida e com um baita serviço em andamento, que eu fico muito orgulhosa de fazer parte do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, assim, não é puxando assim pro lado da minha profissão, mas é um serviço de excelência. Eles são muito preocupados no bem-estar de todos, para atender melhor a comunidade, e isso começa com os comandantes anteriores, né? Eu realmente chego com um serviço em andamento, com uma reforma pretendida aí, que vai fazer bastante diferença na comunidade, um quartel com instalação adequada, pode até ser sede aí de visitação, de escolas, assim, um local adequado, né? Um quartel bem estruturado. Enfim, a tropa treinada, quartel estruturado, limpo, organizado, e os nossos bombeiros motivados, o serviço ele realmente fica de excelência, de primeiro mundo. O quartel daqui, ele atende hoje, além de Marechal, outros 8 municípios, é isso? Isso, 8 exatamente. Municípios da região. E qual é o número da equipe hoje do quartel aqui? Hoje somos em 24 bombeiros, né, junto comigo. E desses 24, quantos são mulheres? Só eu e mais uma, a Kátia. Ainda são. Eu e mais uma. A gente percebe você bastante animada, já tem, né? Como você falou, até se sente em casa por toda essa questão. Seu pai nasceu aqui, você já tinha, né, conhecia os bombeiros daqui. Qual que é a tua expectativa de trabalho aqui? Agora com um olhar diferente, agora você no comando do quartel, do Corpo de Bombeiros. Pois é um olhar de que eu vou trabalhar muito, muito mais. A responsabilidade, ela vem conforme o patamar que você está ali. Se você está no patamar de comandante, você tem uma responsabilidade muito maior, muito proporcional ao cargo que você está ocupando. Então, assim, o meu olhar é de preocupação, de, tipo, trabalhar bastante, fazer o meu melhor, servir a comunidade, servir os bombeiros que estão aqui. É isso, o meu olhar é
de fazer o meu melhor sempre. Esse sempre foi meu olhar em todas as funções que me foram atribuídas. Mas é isso, de expectativa. Não sei se preocupação, acho que preocupação é uma palavra um pouco pesada. Talvez expectativa positiva seja a palavra mais adequada. Tenente, você já conhece Marechal, o quartel, enfim, claro, mas agora quando você vem, você, querendo ou não, tem um olhar diferenciado. Qual que é a primeira impressão que você teve do município e dos moradores daqui? Assim, eu sou uma mulher do interior, né? Eu sou uma pessoa que veio do interior, né? Assim, as minhas raízes são todas do interior. Então, eu realmente me sinto muito familiarizada. Estou à vontade aqui. Não estou estranhando, estou muito à vontade. Minhas raízes, eu tenho descendência alemã, tenho descendência italiana. Então, assim, realmente é familiaridade. É assim que eu vejo as pessoas aqui. Parece que era para ser mesmo. Tenente, você trabalhou em Cascavel, onde tem uma população muito grande, né? Quase 400 mil habitantes, se não me engano. Depois esteve em Toledo, onde hoje o município está com aproximadamente 160 mil habitantes. E agora vem para Marechal, que é um pouco menor, né? Próximo de 60 mil habitantes. Isso influencia de alguma maneira no trabalho ou não muda em nada? Eu acho que muda, assim, talvez eu venha com um olhar mais endurecido, talvez por conta dessas cidades maiores que eu estive anteriormente. Então eu tenho que cuidar para eu não dessensibilizar, né? Eu vejo que quando a gente está acostumado com coisas talvez mais graves, ocorrências maiores, a gente vem um pouco mais endurecido, né? Eu tenho que lembrar disso, eu não posso ficar dessensibilizada por ser ocorrências às vezes um pouco menores, apesar de que eu sei que tem potencial para dar ocorrências de grande vulto devido às nossas rodovias, devido a algumas empresas com carga de incêndio um pouco maior. Mas é isso, eu tenho que só cuidar com essa... Eu vejo isso, eu venho são 12 anos participando de ocorrências numa cidade grande, né, numa cidade maior, e agora eu venho para uma cidade um pouco menor. Então é isso, eu acho que eu me utilizo dessa experiência como bagagem para poder estar preparada e preparar minha equipe para o que a demanda for necessária, né? Aqui em Marechal, dos grandes números de atendimento por parte dos bombeiros são as colisões, os acidentes de trânsito. Uhum. Isso também era assim nas outras cidades? Você já imagina como trabalhar nesse sentido, algo que fazer no sentido de prevenção, para que possa melhorar os índices nesse sentido? Ou você ainda também não se familiarizou muito em termos de acesso aos dados locais? Não, quanto ao acesso aos dados, inclusive assim, o bombeiro ele não tem atuação antes do acidente, né? Ele trabalha a partir do momento em que é demandado. Então, ocorreu o acidente com vítima, o bombeiro começa a atuar, começa a função do socorro público previsto para o Corpo de Bombeiros. Então, na questão de prevenção de acidente, a gente é interessado sim por conta da questão de ajudar na vida das pessoas, né? Na questão dos socorros públicos. E como que a gente contribui? Com políticas públicas, nós que fornecemos os dados para fomentar toda a questão ali. Então, no ano de 2022 foram X ocorrências de trânsito que só o Corpo de Bombeiros atendeu. Então, assim, a gente trabalha muito de trazer o dado para demais órgãos públicos que possam trabalhar com melhoria de sinalização de estradas, a aplicação de radar, semáforo, política de prevenção de trânsito, blitz educativa da polícia. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Não é apenas um órgão. O bombeiro, especificamente, ele trabalha com o atendimento das vítimas de trânsito e com o fornecimento dos dados depois dessas ocorrências que a gente atendeu, para a gente estar juntos, dando a mão para o outro, para que esse número diminua. E sim, acidente de trânsito é uma preocupação, não é porque Marechal é uma cidade menor que não nos devemos nos preocupar, porque as cidades vêm crescendo ano após ano. Uso de celular enquanto as pessoas dirigem tem sido o grande vilão. Digo que
tão grave quanto ingerir bebida alcoólica e dirigir. Que a bebida alcoólica você consegue provar, né? Que a pessoa estava alcoolizada. O policial vai, faz o bafômetro, verifica a dosagem alcoólica e entende, existe uma compreensão de que aquele acidente ocorreu por causa do consumo da bebida alcoólica. E o celular? Se as pessoas não se conscientizarem que não pode ficar mexendo no WhatsApp, que não pode ficar mexendo no celular enquanto está dirigindo, se as pessoas não tiverem essa educação, esse número ele só tende a crescer, só tende a aumentar. Tenente, o contato ainda é pequeno, você assumiu na semana passada, mas assim, você já identificou alguma demanda que talvez poderia ser encaminhado, que talvez fosse contribuir, né, ter uma melhoria em termos de atendimento, algo nesse sentido, ou ainda está muito cedo, você não se, vamos dizer assim, não está tão inteirada de todos os detalhes? Eu estou me inteirando ainda, né, eu estou mapeando situações, vendo eventuais riscos, eu estou na fase de mapeamento ainda, é muito recente para eu fomentar alguma melhoria assim nesse sentido. O capitão Rodrigues falou em uma entrevista recente aqui conosco que uma das metas agora ao longo desse ano seria colocar em funcionamento uma rede digital que integrasse a comunicação, enfim, possibilitasse, né, a comunicação de todos os quartéis. Isso está em andamento? Você está por dentro desse projeto? Sim, estou por dentro, está em andamento. Quando é questão licitatória, ela demora um pouco para a entrega do objeto, a entrega da prestação de serviço para finalizar e está funcionando. Então, tem um prazo, né, para que isso ocorra. Então tá nessa fase, ainda não foi executado, não foi prestado serviço, mas é uma preocupação. Antigamente a radiocomunicação ela era analógica, né, então assim ela dependia de uma estação repetidora aplicada em determinado ponto, que dependendo da condição climática poderia, né, ter alguma interferência, ou aquela sombra da comunicação, dependendo do desnível que a viatura estava deslocando, e sem contar que não tinha integração com outros quartéis, né? Então, assim, às vezes, numa eventual ocorrência de grande risco, é necessário pedir apoio. Se a gente pedir apoio via rádio, digital, além da comunicação ser mais clara e precisa, ela é mais eficiente, porque existe essa integração, existe uma comunicação integrada, né, dos órgãos para solicitar apoio, enfim, é muito mais eficiente, uma comunicação mais eficiente é uma ocorrência mais eficaz, né? Então, sim, tá em fase ainda de processo licitatório. Vai demorar um pouquinho para ser finalizado isso daí, por conta de toda a questão das normas que regem a licitação, mas acredito que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Marcela, o que mais te empolga na profissão bombeiro? Servir. E tem algo que te decepciona, talvez, não que seja uma decepção constante, mas por alguma situação ou outra que de repente te desanima na profissão? Eu acho que eu sinto um certo, às vezes, peso, talvez, que nós somos humanos também. Nós não somos super-heróis. Que voam, que tem a capacidade de voar, que tem a capacidade de se teletransportar, que tem a capacidade de ser imortal. A gente não é. De fato, a gente é o herói que se coloca a tua vida em sacrifício para salvar uma pessoa, porque é a tua profissão. Então, assim, eu vejo que às vezes falta um pouquinho de empatia das pessoas. Não sei, às vezes as pessoas ficam dessensibilizadas tipo assim, demorou 5 minutos para chegar no local da ocorrência. Sim, a gente precisa realmente demora às vezes 5 minutos. 5 minutos ainda foi rápido. Então, assim, às vezes umas cobranças exageradas para coisas muito pequenas, assim, sabe? Isso ao longo dos anos, tá? Não estou dizendo que vem acontecendo isso agora, mas ao longo dos anos eu senti esse peso, assim, uma cobrança
muito exagerada, de coisas muito pequenininhas, de pessoas, de profissionais, eu digo isso como um todo, não estou falando de mim, eu estou falando como um todo, de pessoas que estão ali se colocando, dando a vida delas, né? Dando a vida delas para poder resolver aquela situação de emergência. Então, às vezes, esse olhar de mais carinho, entender que nós somos humanos também, que nós estamos sofrendo com aquela situação também. Então, às vezes, respondendo tua pergunta de forma mais objetiva, a falta de humanidade, às vezes, pesa um pouquinho. Teve, ao longo da sua trajetória no Corpo de Bombeiros, teve alguma situação, alguma ocorrência que te marcou de alguma maneira? A gente sempre escuta tantas histórias bonitas, né, envolvendo os bombeiros. Como você falou, vocês são vistos, né, como super-heróis muitas vezes. Teve alguma situação que te marcou ao longo da sua carreira? Acho que várias, né, mas assim, uma que eu gosto de lembrar, de citar, foi no Dia Internacional da Mulher, que eu estava de serviço, e aquele dia eu trabalhei 12 horas no incêndio grande que teve, né? Eu fui, acho que a primeira a chegar no local e a última a sair aquele dia, né? E no final da ocorrência choveu. E daí, tipo assim, a gente combateu o incêndio, eu tava muito cansada. Daí o término choveu, assim, parecia que, tipo... Para fechar com chave de ouro. Encerrar aquele... Daí eu pensei assim, que engraçado, né? O Dia Internacional da Mulher, eu era a única mulher naquele incêndio, um incêndio de grandes proporções, e aquele dia me marcou. Eu sempre lembro todos os dias da mulher subsequentes a esse fato, eu lembro, nossa, aquele ano lá eu estava no incêndio grande. Teve outras também que são mais trágicas e mais... emotivas que eu não gosto de ficar comentando, mas assim, de um fato positivo, lembrando de um fato muito positivo, esse, especificamente, eu acho muito legal de lembrar. O bombeiro acaba sendo ainda, pelo menos é o que a gente vê, uma profissão que tem muito mais homens do que mulheres. É realmente isso, Marcela? Sim, tem muito mais homens, sim, do que mulheres. Se for falar em porcentagem, hoje é difícil, mas é bem mais homens. Bem mais homens, com certeza. Ao longo dessa tua trajetória, você tem percebido que as mulheres têm se interessado mais por essa profissão? Eu não digo mais, mas eu digo que quando eu entrei, eu era a terceira turma de oficiais bombeiras no Paraná. Hoje já tem várias turmas, então assim, é comum, todo ano a gente sabe que vai entrar mulher. Antigamente, lá, tempos atrás, era novidade, agora não é mais novidade, né? Você falar, tipo assim, eu sou bombeira. Daí, tipo, legal, parabéns. Não é tipo, nossa, sério? Essa mudança essa mudança no olhar, assim, eu sinto, assim, eu percebi que, tipo, agora tudo bem, não é mais novidade, né? Mas antigamente era a novidade, né? Mas eu vejo que não que tem mais mulher. Assim, todo ano eu sei que vai entrar alguma mulher. Eu fico muito feliz com isso. Mas, assim, realmente, tem muito mais homens. Você já sofreu algum preconceito em alguma situação no seu trabalho por você ser uma bombeiro mulher? No meu trabalho, especificamente, não. No meu trabalho, se existe algum tipo de preconceito, alguma coisa, tem uma corregedoria que fica ali firme para apurar e para penalizar quem for o agressor moral da condição do sexo dos profissionais ali, habilitados e formados para isso. Então, por exemplo, assim... vai ter que assumir responsabilidade e vai ser apurado. Então, assim, o serviço militar, qualquer prática indevida, ela é apurada, a pessoa responde o procedimento. Então, assim, não acontece, né? Existem formas e meios de restringir eventuais preconceitos ou comentários ruins quanto à minha condição. Mas fora, não. Então, fora, a internet terra sem lei, comunidade, pode falar o que quiser. Às vezes, não tem uma corregedoria que fica ali apurando, a não ser quando a pessoa
procura e manifesta, né, me senti ali difamada, me senti injuriada, ou daí faz uma queixa-crime contra a pessoa que fez aquilo, né? Daí é uma ação penal condicionada à representação. A pessoa tem que representar para ser apurado. E a questão do preconceito, eu vejo que é uma questão de mulher, é uma questão global. Não é do Corpo de Bombeiros, não é da Polícia Militar, não é do Exército. É global, é do ser humano. Tem todos os meios. O jornalismo, acredito que tenha também. Na farmácia da esquina vai ter também. Todos os lugares. Então, assim, a gente tem que, sim, falar sobre isso. Eu acho que é importante. Pra gente, por exemplo, assim... não é que a gente tem que se defender ou que a gente tem que provar. A gente não tem que nada. A gente tem que fazer as coisas por nós mesmos, né? Se o outro que está ao nosso lado não concorda, não acha que a vaga que você ocupa como profissional não é tua por conta de você ser mulher, isso é um problema da pessoa, não é um problema teu porque a mulher está ocupando o cargo. Você, como profissional, tem que fazer o seu melhor, né? Porque você é a profissional que está ali, né? E eu vejo isso, eu vejo também assim que o homem, quando está ocupando determinado local, ninguém questiona, né? Tipo assim... Todo mundo já espera que ele vai ser habilitado. E a mulher, às vezes, é muito mais habilitada e muito mais qualificada, mas existe aquela dúvida, mas ela é mulher? Será que ela... Sabe? Então, assim... Vai dar conta? Isso, o peso, esse peso em cima da mulher é global, é da nossa sociedade. Mas eu vejo, assim, eu falo para todas as profissionais que estão em função de liderança ou em funções específicas, que eu converso, que a gente troca ideia... Eu penso assim, não pode se intimidar, sabe? Essa pressão, esse peso, a gente não pode se intimidar. A gente tá ali para fazer o nosso melhor, e isso é problema das pessoas que julgam errado. Não é problema nosso, não, sabe? Então eu venho firme e forte, segue em frente, sempre dá o melhor, independente se vão achar bom ou se achar ruim, por você ser mulher. Sabe? Uhum. Agora, claro que ser bom ou ser ruim do seu trabalho é diferente, né? Uma coisa é você, né, você fazer o seu bom trabalho e as pessoas duvidarem. Outra coisa, às vezes, você, tipo, realmente, eu não fiz um bom trabalho. Mas daí a avaliação, ela é qualitativa do profissional. Não tem nada a ver com o sexo da pessoa. Uhum. O sexo, ele não pode ser levado em consideração para avaliação qualitativa do seu trabalho. Apenas. Ele tem que ser usado para quê? Para identificação de banheiro feminino, banheiro masculino, só. Vestuário feminino, vestuário masculino. É isso que serve a identificação, para ninguém precisar ficar compartilhando o mesmo banheiro, né? Não precisamos disso. Mas para o resto da nossa vida funcional, da nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente não precisa ser questionada sobre, tipo... conseguir ou não conseguir. Se você se colocou ali, está qualificada para aquilo, está apta para aquilo, fim. Não tem o que se discutir, né? Então, é isso que eu vejo. E isso tem que ser falado. E é uma questão global, né? A gente não percebe, às vezes, né? Daí você para e pensa, acontece às vezes alguma coisa, você pensa, nossa, mas que estranho, né? Por que falaram aquilo? Né? Então, assim, basicamente é isso. Marcela, o que é ser bombeiro para você? Bombeira, para mim, é a realização de um sonho, uma abnegação, né? Porque você, eu diria quase um sacerdócio, assim, sabe? Ser bombeiro é isso. Você é todo o tempo. Não é quando eu tiro a farda. Eu continuo sendo bombeiro o tempo todo. Eu acho que até o dia que eu morrer vai ser assim. E eu vejo que todos os bombeiros são assim também. A gente, às vezes, está numa condição, né? Tem ser e estar. Eu estou bombeiro. Depois do trabalho, eu não estou mais bombeiro. Não, eu continuo sendo bombeiro. Então, é bem isso que você falou. É ser bombeiro. É uma questão de ser e não estar. Então, eu sou... É isso, é sobre ser. Sempre vou ter essa... Ao longo da minha vida, vou ter
esse ímpeto de ajudar, esse ímpeto de me preocupar com o bem-estar das outras pessoas, de servir a comunidade. Acho que ser bombeiro é servir. E é vitalício o compromisso. Tenente, o que você diria para um jovem que sonha, né, ser bombeiro? A gente vê tantas crianças que visitam, inclusive aqui no quartel de Marechal, visitam, e aí quando você vai na formatura deles, quando eles falam lá que profissão que eles querem ser, tantos que citam bombeiros, aí depois crescem, claro, mas a gente vê muito jovem que às vezes se interessa pela profissão. O que você diria para esse público, para essas pessoas? Que se elas gostam de ajudar o próximo, se elas se familiarizam com essa situação de ajudar o próximo, que vão ser muito bem-vindos à nossa corporação, se passarem no teste, para estudar bastante, tem que estudar muito e tem que fazer atividade física. Uma coisa está casada com a outra. Não adianta só estudar e deixar a atividade física do lado, porque tem bastante atividade física na nossa profissão. Tem que estar apto fisicamente também. Psicologicamente, fisicamente e intelectualmente. Então, junta esse combo aí desses 3 pilares ali e vamos ver. Acho que até tem edital aberto para o ano que vem, se não me engano, pelo que eu vi na notícia. Eu não me lembro quantas vagas, mas enfim, tá tendo concurso, a gente tá precisando de gente e vão ser muito bem-vindos. Venham que a gente precisa de pessoas abnegadas, pessoas que estão aqui para servir, para ajudar o próximo. E é isso. Muito bom, Tenente. É muito legal bater um papo contigo, ficar sabendo um pouco mais de quem é a nova comandante aqui do Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Nós desejamos muito sucesso para você aqui. Sempre que precisar, tem as portas abertas aqui no jornal para divulgar, enfim, para o que você achar que for necessário. Nós somos o canal e estaremos sempre à disposição. Eu que agradeço e eu fico muito feliz de estar aqui de verdade. Espero poder contribuir muito com os rondonenses aqui e também os demais municípios que dependem do nosso Corpo de Bombeiros. Eu fico imensamente feliz e agradecida por essa recepção maravilhosa. Obrigada. Muito bom. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Presente, você bem informado.